agora 8 horas e 3 minutos. Vamos começar a primeira live aqui na minha página. E hoje com um convidado muito especial, meu amigo, meu irmão Ricardo Sarmento, do blog das Mil Milhas. Nós vamos falar muito sobre mil milhas. Ele que é um especialista na história da prova. Vamos falar sobre mil milhas, vamos falar também sobre o GP 2 horas do Velocitar, que foi uma prova realizada esse fim de semana, preparatória para a mil milhas, né, de 2024. Então, foi disputada lá no Velocitar. Eu tive a oportunidade de estar lá no sábado, ajudando, auxiliando o pessoal lá do Portal High Speed. Aliás, um abraço para o pessoal do Portal High Speed, turma lá, nota 1000. Tive a oportunidade de estar lá no Velocitar. Foi a primeira vez que estive lá. Um autódromo fantástico e assim, sensacional, muito legal, uma fazenda, um lugar pitoresco, né? E foi realmente uma experiência muito legal. Então nós vamos falar sobre essa corrida especificamente, né? E vamos falar também sobre as mil milhas de 2024 e um pouco de história também. Tá? O nosso convidado está chegando aí, logo logo ele já entra. E assim que ele entrar eu já mando o convite para ele e a gente vai debater aqui como foi essa prova, falar sobre os carros, né? Nós tivemos aí uns carros bem legais, bem interessantes participando da prova, né? E a preparação, acho que é a oportunidade que os pilotos têm para não só preparar o carro, mas também sentir como é a concorrência, né? Sentir como será a prova lá em 2024, né? Como a concorrência está se portando, que equipamentos vão concorrer na mesma categoria, na classificação geral, né? Então é isso, né? Eu achei a iniciativa muito legal, né? Os organizadores fazerem essa prova. Acho que eu vou até debater isso com o Ricardo, mas eu acho que nunca houve, né, nunca houve uma prova ou uma iniciativa preparatória para as mil milhas na história. Então acho que isso é muito interessante, muito legal. E a organização diz que outras provas acontecerão de preparação nesse Road to mil milhas, né, esse caminho para a chegada das mil milhas. Outras provas acontecerão, mas ainda não foram divulgadas essas provas, né? Então, vamos aguardar aí. Tem aí mais 4 meses aí, mais ou menos, para a prova das mil milhas 24, que são realizadas tradicionalmente lá no mês de janeiro, né? Bom, nós tivemos 8 carros participando dessa corrida, né? E desses 8 carros, 7 chegaram ao final da prova. Nós vamos detalhar aqui os carros, né? Vamos falar aqui sobre detalhes técnicos, quem que participou, como foi a prova, enfim, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui, detalhar para vocês. Nosso convidado, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Deixa eu ver aqui se ele já entrou. Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. Ele ainda não entrou. Daqui a pouquinho ele entra e a gente já começa a falar. Enquanto isso, vou deixar aqui os recadinhos dos nossos serviços. Então, aqui, camiseta do canal Entusiasta sobre Rodas no YouTube. Se você não segue ainda lá, me segue aqui no Instagram e não segue lá no canal Entusiasta sobre Rodas, acessa lá, Entusiasta sobre Rodas no YouTube. Conteúdo de automobilismo, conteúdo automotivo também, avaliações, eventos. Nós temos até o podcast, foi o primeiro episódio que nós fizemos com o piloto Maurício Sandro Sala, com muita história do automobilismo, carreira fantástica dele no automobilismo nacional e internacional. Ele fez carreira no Japão,
enfim, uma carreira fantástica, né? Nós detalhamos com ele lá toda a carreira dele, então tá lá no canal também, né? E cobertura das provas de subida de montanha, avaliação automotiva, as etapas de automobilismo em Interlagos, então tem muito conteúdo para vocês, né? Para vocês explorarem lá, né? Vamos lá, deixa eu ver se o Ricardo já entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o nosso participante Ricardo Sarmento? Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem para ele aqui. Não sei se eu sair aqui e for para o WhatsApp, cai a live. Bom, se pausar a live aí, vocês não... Aí, voltei. Dei uma pausada aí no vídeo, mas estou de volta. Bom, falei do canal Entusiastas sobre Rodas. Outro serviço que eu quero passar aqui para vocês é o meu blog, né? Blog do Carelli, histórias do automobilismo brasileiro, principalmente do automobilismo brasileiro, né? A gente fala muito sobre história das categorias, então lá tem uma série de reviews, né, de categorias do automobilismo brasileiro, tá? Então, para quem gosta de ler, para quem gosta de abrir no celular, no tablet, enfim, muitas fotos também, né? E também, então, se você não segue, se você não acompanha, acompanhe lá. Para fechar aqui o serviço, vou falar da revista Grid, tá? Edição número 5, tá muito legal e eu estou na revista aqui com a matéria sobre a história da Copa Shell de Marcas e Pilotos, Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Tem uma matéria especial falando sobre a história, contando os 12 anos da história do campeonato. Ela está disponível também em digital. Então, revistagrid.com.br, você consegue acessar na íntegra o conteúdo digital e ler no seu tablet, ler no seu celular, enfim. Bom, vamos lá, nosso convidado chegou aqui na nossa live. Deixa eu mandar aqui. Ricardo, pede para participar aí que eu vou autorizar você. Então pede aí que a gente te autorize e aí a gente já começa aqui a nossa live especial. Primeira live aqui do meu Instagram, hein? Então, vamos lá. Estou aprendendo aqui, manejando as coisas, enfim, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Ricardo Sarmento do blog das Mil Milhas. Vamos ver. Opa! Aê. Boa noite, meu E aí, amigo. meu irmão? Tudo certo? Tudo certo? Como é que você tá? Tô bem, cara. Tô ansioso para bater esse papo, né? Minha primeira experiência também, assim, você já tá bem mais gabaritado com essa questão de transmissão ao vivo, de live e tal. Eu ainda tô aprendendo. Legal, ó, minha primeira live aqui no meu Instagram pessoal, tá? Então, Uhum. não deveria ser diferente você participar aqui com a gente, né? Então, Valeu obrigado. pela honra, Obrigado. pelo convite, pela consideração. Obrigado pela participação. A gente tem muita coisa legal para falar aqui. Eu queria, antes de começar, antes de falar, eu queria falar que, assim, eu conheci o Ricardo, na verdade, a gente se conheceu pelos blogs, né? Então, eu era leitor, sempre fui leitor do blog das Mil Milhas, um blog que existe lá desde do início da década de 10, né? 2010, ali mais ou menos, né, Ricardo? 2010, isso. Eu sempre fui leitor e sempre fazia comentários, tal, no blog, né? A rede social ainda estava ali, né? Engatinhando, tal, né? E ele também lia o meu, enfim, a gente acabou trocando figurinhas, né? E aí, em 2018, teve a oportunidade do Ricardo vir aqui para São Paulo. Para quem não sabe, o Ricardo é lá, naquela terra maravilhosa, Maceió, Alagoas. Né? E aí teve a oportunidade de vir aqui para São Paulo, a gente se encontrou aqui, enfim, primeira oportunidade, a gente marcou uma bateria de kart aqui em São Paulo, numa pista aqui no Tatuapé, lá no Tatuapé, na verdade, né?
que é o Speedland, uma pista, né, indoor, outdoor, uma pista bem legal, né, Ricardo? Ah, não, E, show, show. e aí Tudo mais. a gente participou de uma bateria, inclusive nós nos enroscamos na pista, inclusive, né? O Rui teve esse lance também. Né? Mas assim, foi sensacional, e aí ficamos Ah, batendo sim, papo com mais certeza. 2 horas lá, né? Enfim, foi amizade assim de primeira vista, né? E Com aí, certeza, com enfim, certeza. depois combinamos de ir para Interlagos, foi a primeira experiência Vai em lá. corrida do Ricardo, né? Isso, isso. Primeira vez que eu assisti uma corrida ao vivo. Foi lá. Exatamente. E aí foi uma prova de longa duração da Porsche Cup, né? Isso, acho que 300 quilômetros de Interlagos, É né? isso aí. É isso aí. Endurance, né? De cúpulas e tal. É isso mesmo, Muito foi isso bom, mesmo. E aí, enfim, tive a honra, né, e o prazer de levar o Ricardo numa primeira experiência em corrida em Interlagos, né? com Então, certeza. Anfitrião. foi muito legal. Bom, e aí depois disso o contato foi diário, a gente mesmo à distância, né? A gente se fala sempre, né? E o Ricardo teve outra oportunidade de vir para cá em São Paulo em 2021, também 2021. encontros, enfim, né? A paixão por automobilismo e por automóveis, por clássicos, né? É incomum, né? E, Então a gente está com sempre trocando certeza. figurinha, né? Um dando dica para o outro, um ajudando o outro, enfim. E assim Se vai. falando sempre e tal. E acompanhando, assim, eu vou chamar o Rodrigo de multimídia. Porque o cara, ele fala no blog, ele fala no canal do YouTube, nos canais do YouTube, melhor dizendo, tá? E agora pelo Instagram e tal. Muito, muito bom, cara. Muito legal. Legal, legal. E o Ricardo, pai fresco, né? Pai fresco aí, tem um meninão É, aí, verdade. né? 2 meses? Três. 3 meses, Três. três Fiz dia meses. 21. 3 meses, meninão lindo aí, a gente fica babando aí no Instagram com as fotos dele aí, e logo, logo vou conhecer ele pessoalmente aí, com Vai certeza. sim. Você vai vir a Maceió. Você tá devendo uma visita aqui, cara. É verdade, é verdade. Um lugar ruim para ir, né? Não tem umas praias bonitas aí, não tem, é um lugar ruim, viu? Vai ser um sacrifício para ir, viu? Tem um pouquinho de água assim e tal, num canto, no outro, né? Muito legal. Bom, é isso então. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Vamos Vamos sim. falar sobre uma iniciativa muito legal, né, Ricardo? E aí eu vou querer ouvir também um pouco da sua opinião, do seu parecer aí, né? Que é esse Road to 1.000 milhas, né? Uma ação que os organizadores fizeram aí, né? Para um preparatório para as 1.000 milhas. Acompanhando o blog das 1.000 milhas, eu não me recordo de alguma coisa parecida. Eu não sei se você lembra de alguma coisa parecida de provas preparatórias, de preparação para as 1.000 milhas, para uma edição de 1.000 milhas. Não, não. 1.000 milhas, assim, sempre foi aquele evento único, né? Você tinha os treinos livres, no máximo, treinos classificatórios, tanto treinos diurnos quanto noturno. Tinha um treino noturno também, né? Aquela questão de ajuste de farol e tal, toda aquela situação. Mas eu não me lembro, assim, não me recordo de nenhuma prova preparatória, como aconteceu esse ano. Muito bom, né? Pois Muito é. bom. Eu estava falando antes de você entrar aqui que, além de ser uma oportunidade para preparar os carros, né, preparar a equipe, enfim, definir duplas, trios, enfim, de pilotos, né, trios, né, no mínimo trios, né, eu acho que também é um momento de olhar como está a concorrência, né? Ah, com certeza, né? É um termômetro, né? Termômetro do Exatamente. que você vai encontrar lá na pista. Tem uma ideia, assim. Se bem que você sabe que automobilismo é aquela coisa de esconder o jogo É também, né? De isso. você não dar as cartas logo assim de cara, né? Mas, assim, também serve como uma medida, uma amostra do que a galera vai enfrentar lá na pista quando for para valer, né? Prova em si. Exatamente. Exatamente, é. Eu tive a oportunidade de estar lá no sábado, no Velocitar, ajudando lá a cobertura do pessoal do Portal High Speed. Aliás, de novo, um abraço para a turma lá. Um oásis, Só no né? sábado. Oi? Ali é um oásis, né? Exatamente. Automobilístico, assim, É, aquela pista, cara. não, é fantástico. Foi a primeira vez que eu fui para lá. Ah, E, cara, que bom. lugar fantástico. Bom, a pista, o traçado, eu não preciso nem dizer que é um traçado fantástico, né?
E Exatamente. tudo que envolve, tudo o entorno, a fazenda, né? As instalações, o lugar em si, Isso, né? Mogi Guaçu, nossa, um lugar fantástico, assim. Foi uma imagina. experiência, assim, inenarrável, né? É, contato com a natureza, enfim, né? Eu tava lá gravando no meio da mata lá, de repente passa um tucano voando em cima de você, assim. Caramba, Então, assim, onde é que a gente consegue ver um tucano assim, né? não é? Espontaneamente, né? Pois é, então, assim, puxa, um lugar assim, olha, fantástico, Uma é, experiência incrível, né? incrível, incrível, né? A pista muito técnica. Uma coisa que eu estava comentando com a turma lá do High Speed, viu, Ricardo, que quando você olha no vídeo o traçado, você percebe uns aclives e uns declives, né? Então Sim, sim. tem lá a caipirinha, tem o saca-rolha, a curva da paciência e tal, né? Quando você tá lá, você percebe o quão íngreme, quanto é íngreme, subidas e descidas, coisa de 10 metros, assim, impressionante, né? Caramba. Que no É, vídeo a gente não tem essa noção, né? essa nossa essa sensação, né? Exatamente. Então, E é assim, uma pista bem fantástico, técnica, né? muito Também. técnica, muito, É. muito. Olha, eu vi relatos da turma da Race Cup, que é uma categoria muito parecida, o Ricardo, com a categoria Palio Cup que tem na Paraíba, Lá na né? Paraíba, sim, É, sim, é um City and Drive, né? Sem de pilote, né? É sim. uma categoria monomarca, os carros são da categoria assim, não existe muita margem para você acertar o carro. É calibragem de Preparação pneu, leve, né? preparação leve. Básico. Eles têm dificuldade de acertar o carro numa pista como, por exemplo, o Velocitar, né? Então, você vê como a pista é técnica, como a pista é manhosa, né? E nesse fim de semana, especialmente, o clima estava doido, porque na sexta-feira, quando tivemos treinos livres aqui, né? Inclusive das 2 horas, né? Sexta-feira estava quente aqui em São Paulo, lá no interior mais ainda, né? Porque lá sempre potencializa, o calor é sempre maior lá. E no sábado, quando a gente chegou, cara, um frio, assim, parecia. Caiu Frio, acho né? que uns 12 graus, entendeu? Caiu 12 Caramba. graus. Se Inclusive, a primeira para bateria você é da. frio, imagina para gente aqui que não tem Nossa, contato com essas temperaturas tão baixas, né? pois é, Imagina. pois é. E aí, assim, a gente chegou e a primeira bateria era da Copa Joy Chevrolet, É, né? Inclusive, sim. uma categoria muito legal, organizada pelo pessoal da Alpe, assim, outra sit and drive, né? Os carros da categoria, pouca preparação, muito equalizada, É, fantástico também. é. A categoria largou com o Pace Car para fazer a volta de apresentação e, cara, desabou o mundo. E aí não largou, choveu muito, de se Isso. encharcar a pista, assim, né? E depois o frio continuou no sábado, continuou no domingo, e, inclusive a prova, né? As 2 horas teve chuva também, né? Foi bem desafiador. Então, não deixou de ser uma preparação aí legal para as 1.000 milhas, né? Porque o Só milho você tem de tudo, né? Na madrugada, na noite, você pega chuva, você pega neblina, você pega temperaturas mais baixas, né, que influencia na questão da aderência de pneu, do aquecimento, tal, toda aquela dinâmica de corrida, né? Mil milhas é exatamente, isso, cara. É a variação, é o teste. Um teste à parte, né? Aquele tipo de prova que tem a sua particularidade. Né? exatamente. É um capítulo à parte, vamos dizer assim. Exatamente. Os organizadores falaram, né, que além dessa prova 2 horas do Velocitar, vai existir uma ou algumas, né? Tá Não. aí o ponto que você colocou. De repente, vale fazer uma com noite, né? Sim, com Uma etapa certeza. noturna, né? Para Etapa ter essa, noturna, exatamente. né? Interlagos também, de repente, né? Já que é o circuito onde vai ocorrer a prova também, se bem que o Velocitar como eu falei para você, um oásis, né, do automobilismo. Né? Então, É, qualquer corrida que é feita lá, cara, é certeza de ter grandes disputas, de ter ser uma corrida bastante movimentação, né, com uma emoção grande. legal. Ricardo, vou dar um pause aqui, a gente já vai entrar aqui na corrida, tá? Eu vou dar um abraço para a galera que está ou que passou aqui na live, tá? É, Opa, opa, viu aí? vamos lá. Talena, trabalha comigo. Talena, um abraço. Mandou aqui um show. Lira Racing.
Lira Racing, Opa! pessoal da Lira Racing, andam com Fiesta, andam com Ford Courier DTM, aqui Que no Paulista. prestígio, hein? Que prestígio, né? Que Pois prestígio. é. Muito legal. A dona da pensão passou aqui, Jaqueline. Vamos lá, quem mais? Alexandre Casanova estudou comigo, olha, hein? Estudou comigo. Um abraço aí Opa! da Listenex. Sabe o que é a Listenex, ô, Ricardo? Sabe o que é? Essa empresa, a Listenex? Não, não. É uma empresa que ela cria a identidade musical da sua empresa. Olha que coisa legal. Entendi. Olha que coisa Legal, interessante. legal. Você tem uma empresa, você quer criar uma identidade musical, você quer criar um som ambiente para sua empresa, para os seus funcionários terem uma qualidade de trabalho ali e tal. Você cria, essa empresa te ajuda a criar uma identidade visual e música, uma identidade musical para a sua empresa. Você tocou num ponto agora que eu queria até falar com você depois, a gente conversar aqui a respeito da questão da música, né? Me lembrei de uma Sim. coisa. Esse final de semana eu assisti Gran Turismo. E uma coisa que me chamou Você a assistiu? atenção, assisti, a gente fala também sobre isso, né? Não quero atrapalhar, mas pode Não, continuar, legal. desculpa aí, mas a gente já registra esse ponto aí para conversar daqui a pouco, Legal, né? legal. Guarda aí pra gente falar, guarda aí. Beleza, beleza. Legal. Então, o Ale Casanova, um abraço. Renata Lebedo, um abraço. Finote 38, olha aí, hein? Nenê Finote. Opa! Efinote, pô, que honra, hein? Legal, um abraço. Um Ricardo abraço. Caetano, seu xará aí, Ricardo Caetano, um abraço para Ô, ele. cara, valeu. Ademir Santos, Ô, Ademir, esse eu conheço, sim, um estudou comigo na abraço faculdade. aí. Um Valeu. abraço, Ademir, obrigado aí pela audiência. Gorete, minha cunhada, um abraço. Edmundo Saldanha. Ô, meu querido irmãozinho do coração, um abraço, Ed. Legal, um abraço, Ed. E Júnior. Júnior também, um amigão aí, um abraço para ele também. Valeu, Júnior. Cacá Cavalcante. Cacá Cavalcante, meu estagiário preferido. Aê, Um abraço, Cacá. um abraço aí. Portal e jornal JW News, do ABC, aqui de São Paulo. Fábio, Opa! um abraço aí para você, obrigado aí. Tamires também. Eles fazem um trabalho muito legal, JW News, cobrem automobilismo, notícias gerais também. Ontem eles falaram no portal High Speed sobre a questão do incentivo no esporte, incentivo no automobilismo, né? Incentivo de fato de patrocínio, enfim, né? Sim, Incentivos, visibilidade, né, de divulgação. incentivos, exatamente, incentivos fiscais aí para as empresas Muito incentivarem o importante. automobilismo, muito legal isso, né? Muito importante, com certeza. Gislaine Sarmento, Minha prima boa, Gil. um Valeu, abração. Gil. Pessoal da Lira Race mandando aqui um joinha. Anderson DPS, um abraço. Valeu, Anderson. É isso aí. Muito bem. Deixamos aí um abraço para a turma. Conforme for avançando aqui, depois a gente dá um pause e coloca mais a turma aí que está acompanhando a gente. Bom, Com certeza, com certeza. quer falar do Gran Turismo? Não é para não esquecer, né? Boa, boa. Não, no sábado à noite eu fui com meu cunhado Bruno para assistir o filme, porque meu cunhado Bruno, né, deixa eu explicar como é que foi a situação. Ricardinho, né, você está com 3 meses, e aí, assim, a gente tá indo para todos os lugares com ele e tal, tá saindo mais agora, porque tomou vacina, aquela coisa toda, e aí ele ficou com a minha esposa, com a Belisa, né, lá no shopping, e com a Vitória, que é a noiva do Bruno, e nós fomos assistir o filme, né? Muito bom o filme, gostei bastante, tá? Eu lembrei, assim, a época de PlayStation 1, PlayStation 2, né, o Gran Turismo, né? Fantástico. E a história é, assim, praticamente um sonho que eu falo por mim e falo por você também, que eu tenho certeza que você teve esse sonho também de ser piloto, né? Todos nós que somos amantes do automobilismo, temos esse sonho, esse desejo de ir para a pista, né, de participar. Correr profissionalmente é um sonho, lógico, né? Sim. Mas o filme ele retrata justamente isso, essa questão de um cara um entusiasta como nós, né, que participava de ligas de jogo, né, de jogo de campeonatos, de Gran Turismo, e a Nissan
né, ela abraça essa iniciativa, através da Nismo, né, dessa Motorsports, em que o vencedor de uma corrida de simulador, ele participaria desse projeto, né, desse programa, de levar um gamer, vamos dizer assim, para dentro da pista, né, para ser um piloto profissional, perdão. Né? Sim. Toda a mostra, toda a preparação, as dificuldades, né, a transição, que não é fácil, não é só uma questão assim, de técnica, mas a gente sabe, né, tem a parte física do piloto, que é muito importante. A Sim. participação, a preparação mental, emocional, tudo isso, né? E é bem legal. Não vou falar tudo, já falei muita coisa já do filme aqui. Eu não vou dar tanto spoiler assim. Sim. Tá? Aí você falou sobre a questão de ambientação, né? Questão da música. E a questão da música também era muito importante na preparação também do piloto. Sim. Bem interessante o valor, ou melhor, o efeito, né? A importância que a música tem na preparação dos esportistas, assim, de esporte de alto rendimento, né? Que exige uma grande concentração. Né? Muito legal. Interessante. Muito legal. Assista. Me aguçou a curiosidade, eu já estava curioso de ver o trailer, né? O Pois teaser, é. né? Isso. Você falou da música, eu lembrei de um episódio na Stock Car esse ano, do Gianluca Petekoff. Gianluca Petekoff. Na etapa do Velocitar, ele largou lá na frente, né? Já tinha feito uma classificação fantástica, estava super bem, ele e o Zonta ali, né? E enquanto tem aquele pré, que o piloto ele sai do box, para no grid, que ele sai do carro, eu fiquei de olho na câmera e percebi ele ali com o foninho no ouvido, muito concentrado e viajando na música, mas viajando, sabe? Tocando em nacional, acontecendo um monte de coisa e ele nem aí na música dele, concentrado, tal. Qual foi o resultado? Andou super bem na corrida. Acho que foi o melhor resultado dele no ano, enfim, né? Fez pódio, enfim, andou super bem. Quer dizer, a música está presente, né, em tudo e inclusive na concentração do piloto, né? Exatamente. Alivia a tensão, aumenta a concentração, tem tudo isso, né? Esse efeito positivo. Né? Exatamente. Muito, muito, muito legal. Bom, vamos então entrar aqui nas 2 horas do Velocitar. Certo. Eu vou passar o grid. O grid é pequeno, foram 8 carros só, né? E aí a gente vai comentando aqui carros e pilotos aqui, você vai me comboiando aqui. Vamos lá. Pole position, protótipo ABS01 Chevrolet V8. Pilotos Ney Faustini e Igor Taques, né? Foi enquadrado na categoria P2, tempo 1 minuto 33 segundos 165. O que eu fiz aqui? Eu puxei, consegui achar a ficha técnica desse carro, bem básica aqui, mas já dá uma noção de como é o carro, né? De como é o poderio desse protótipo, tá? Bom, motor V8 386 Chevrolet. Aproximadamente 595 cavalos, 59 kg força métrica de torque. Anda bem, hein? Câmbio Hewland, versão NLT, né? 6 marchas, trocas sequenciais de alavanca, né? Pois é. Bom, fez a pole position, né? Então, Ney Faustini, mesmo do ramo, toda experiência, né? o cara é do ramo, né? Você vê que ele é o vovô da turma, mas manda o sapato, né? Com certeza. Tradicional participante, né? As provas de longa duração, de 1000 milhas, principalmente e tal. E tá com um canhão na mão também, né? Exatamente. Bom, preparação de gays, né? Um fera aí na pilotagem e na preparação, né? Aqui de São Paulo, né? Outro tradicional personagem das 1000 milhas, tanto dentro da pista e agora mais nos boxes, né? Tradicional, mago do Chevrolet V8, 6 cilindros, tal, da Stock, né? Que é a época dos Opalas, dos Ômegas e tal, né? Exatamente. É um cara que não se pode falar
de Chevrolet, de estoque, sem falar nele, de Paulista de estoque. Exatamente, muita tradição e muita experiência, né? Bom, foi uma dobradinha da Tiguez, porque o segundo colocado no grid foi o Cruze Stock Car, com a pintura toda verde, V8, e aquele chassi utilizado até 2019 pela Stock Car, né? Antes dessa mudança para o carro de 2020, né? Piloto Marcos Felipe, categoria GT4, virou 1 minuto 38 segundos 930, tá? Bom, carro durável, carro forte, né? Que sempre anda bem aqui no Paulista, né? Enfim, tá sempre ali nas cabeças. De novo, né? Preparação do Tiguez, né? Então, é uma equipe que vem forte aí. Normalmente eles vão com um carro, né? Mas pode ser que esse ano tenha aí essa possibilidade de ter mais um carro, né? São categorias diferentes também, né? São propostas diferentes, né? Isso é bem, bem legal. Dá uma mesclada na equipe também, né? Mais trabalhoso, mas né? É legal. Exatamente. Tem que aumentar a operação aí, né? Enfim, mas é legal. É legal, é muito bom, isso é bom para a corrida, né? Terceira colocação, protótipo MRX Volkswagen, do Edras e do Esdras Soares, é uma equipe de Itapira, aqui no interior de São Paulo. Então, protótipo da categoria P3, 1 minuto 40 segundos 014, ele foi o terceiro colocado. Interessante que nós tivemos 2 carros da categoria P3, acho que, se não me engano, foi a única categoria que teve carros, mais de um carro na categoria, exatamente, é isso aí. Quarta colocação, um carro que anda muito aqui em São Paulo, muito tradicional, Omega Stock Car 09, aquele azulzinho clássico, né? E aí eu vou responder a sua dúvida que você me mandou no fim de semana, o trio Ciro Pacello, Sandro Sanches, que você tinha perguntado, tá? Tava lá, e Márcio Viena, né? Cara então, que entende muito de ômega, é tradicional, participante e tal na prova. E esse ômega, ele também tem muita história. Até uma história não só passada, assim, início dos anos 2000, anos 90 e tal, mas, assim, recente, com a volta das 1000 milhas em 2020, né? Participou da prova, chegou uma hora que o pessoal tem abandonado, aí voltou a correr e tal. É o espírito 1000 milhas, né? Você não desistir. Entendeu? Exatamente. Que você falou das 1000 milhas de 2020, chegou um momento na prova, lá por volta das 9h30, 10 da manhã. Você estava lá, né? Você estava lá, eu estava lá. Meu, calor, assim. E uma madrugada fantástica, a briga da Mercedes, da Outlog com o Ginetta, né? O G55 que ganhou a prova, né? E, cara, chegou um momento na 9h30, 10 horas da manhã, cara, tinha 3 carros na pista. 4, 3, chegou até 2 carros na pista. Tamanha esforço, né? Enfim, mas assim, no fim, todos foram guerreiros ali, né? E só de ter participado dessa primeira edição, que foi na verdade, o divisor de águas, aí, né? A abertura para as próximas edições e colocou, né? A edição das 1000 milhas, colocou as 1000 milhas de novo no mapa, né? Então, de volta, exatamente. Eu digo assim, deu a cara a tapa, né? Exatamente. Deu a cara a tapa para voltar à história, que desde 2008 que a gente não tinha 1000 milhas, né? Isso aí. Precisava ter esse passo, né, Ricardo? Precisava ter essa iniciativa, né? Com certeza. E esse ômega estava lá, equipe Big Power, outra equipe também tradicional aqui de São Paulo, né? É tradicional. Muito bem. Quinta posição do grid, protótipo Spider, número 222, vermelhinho e amarelo, tradicional aqui de São Paulo também. Dos irmãos Valoni, Gabriel e Carlos Valoni, também super pilotos aqui de tradição aqui do Paulista. Eles andaram muito tempo com o Gol Tomahawk, né? Aquele Gol que anda até hoje, é um Gol geração 3. Gol geração 3 amarelo, eu lembro desse carro. Isso, ultimamente ele estava com o patrocínio da Motul, todo azul e vermelho, né?
Esse Sim, carro sim. cara, é um survivor aí do Paulista aí, Ah, né? é. Ah, é, com certeza. Tradicional também. Tradicional também. Tradicional Esse também. protótipo era Volkswagen, a mecânica, aquela mecânica Volkswagen, tradicional, mantém AP, né? 2.0 isso, e tal, isso. tradicional. Uhum. Esse Spider, ele é um pouquinho mais abaulado do que o Spider normal. Ele é mais quadradão, a carenagem e tal. Mas as Hum. proporções são muito parecidas, né? Ah, Nesse tá. caso, nesse caso aqui, Ricardo, essa preparação é do Arias Motorsport, que Sim. preparava também o Gol O Gol Tomahawk, né? Tomahawk, né? Exatamente. É um protótipo da categoria P3, assim como o MRX da família Soares, né? Lá de Itapira. Sim. Virou 1 minuto 44,073. Quinta posição no grid. A sexta posição, um carro muito bonito, uma Mercedes classe C, de uma Ah, sim, geração vi. anterior, né? Do Amaury Uhum. Guin, né? Corrinha Operação de também da ômega, né, Amaury? Isso, de Ômega, ele anda na Old Stock também, né? É, Operação da Big Power também, tá? Estava junto, do legal. ladinho ali do Ômega nos boxes, né? Divino Categoria, box. categoria GT4 Light, o tempo de 1 minuto e 47 segundos, 9,75, sexta posição. Sétima colocação, um carro muito legal também, que anda aqui no Paulista, tem mais de um. O Servidone anda com esses carros aqui na GT Series, um Audi A3 DTCC, número 2. Cara, eu tenho uma lembrança desses Audis do início de 2012, quando essa categoria ela foi lançada. Não, não é que ela foi lançada, é que ela passou a ser televisionada. Porque parece que ela tinha sido lançada em 2011, antes, 2010. Isso Me aí. corrija se eu estiver Não, isso errado. Essas mesmo. datas aí. Tá certinho. 2011, acho que foi o primeiro ano, né? Se não me engano, né? É isso aí. Isso, e não era, as provas não eram transmitidas, era uma coisa assim, era vamos dizer assim, gentleman drivers, né? Pessoal Isso. que não vivia do automobilismo, assim, o pessoal gosta de correr e tal, né? Mas aí, a partir de 2012, eu acho que era a Rede TV que transmitiu essa categoria. Eu me lembro de ter visto algumas corridas e tal, chamou bem a atenção que era um carro, assim, inédito, né? Sim, Você não via sim, na pista, exatamente. né? Bem Ó, legal. deixa eu dar um abraço aqui tá aqui na nossa Ah, live, o Dê Machado. Um abraço aí, Dê. O cara opa, conhece muito de automobilismo paulista, conhece muito de Speed 1600, é um cara que detém a história da Speed 1600 aqui. Já correu também, poxa, é piloto. Tem o canal Garage 7, isso. Um abraço para ele aí. Ele tá ajudando a gente valeu, aqui na abraço, live. cara. Ele tá ajudando a gente aqui, ó. Que ele falou que essa Mercedes do Amaury, ela estava em preparação há 2 anos já. Olha que legal. E era um Era de carro de rua, rua. né? E era de rua, exatamente. Exatamente. Legal, legal. Deixa eu deixar um abraço para Ana Paula aqui. Minha prima B35. também. Um abração aí. Valeu, Paula. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Aproveitar que eu vim aqui para os comentários e a gente já continua com o grid aqui. Bom, muito bem. Então, o Audi A3 DTCC, categoria TN2, trio Justo, Azone e Benedetti, 1 minuto 48,429. E fechando o grid, um carro da categoria TN1, um Chevrolet Onix 1.4. Aliás, tem uma história curiosa desse carro. Quando a gente entrar na corrida aqui, a gente vai comentar aqui junto. Marcelo Chan, Marlon Luz e Maurício Sandro Sala. Pois é, ele foi chamado aí de Que última você hora para fez correr. uma entrevista com ele, entrevista rica de informações, de detalhes, de histórias. Está lá no canal, é muito bom. E É isso vencedor aí, de 1.000 milhas, tá? Vencedor de 1.000 milhas, cara. exatamente, vencedor de 1.000 milhas e tantas vezes no pódio, tantas vezes participando, né? Eu falei até isso lá no podcast, né? Que na maioria das vezes que ele participou, ele estava ali na ponta ali, né? Então, muito Andando de legal. Porsche, né? Um carro que dominou as 1.000 milhas dos anos 90 até a primeira década até 2008, né? A pausa, né? Exatamente, O Porsche era sempre favorito, né? exatamente.
Muito legal. E ele participou de última hora, ele até colocou no Instagram dele, né? Ele falou assim, já estava recolhendo as minhas coisas porque estava fazendo safety, né? No Hum, Paulista ele faz o safety, e o Enzo Sala, né, que é filho dele, filho é, dele. corre nas 1600 lá, né, nas fórmulas, né? Eu não lembro agora se é na Fórmula 1600 ou é na Fórmula V ou na Evo. É uma das três lá que ele corre, inclusive O tá na ponta Paulista, do né? campeonato, do Paulista, exatamente. E ele estava Aham. correndo com o Audi DTCC da equipe do Servidone na GT Series também, né? Chegou a ganhar corrida na Legal. categoria, né, que é a GT4 FWD, tração dianteira, né? Que é a categoria Sim. da GT Series, uma categoria muito legal aqui do Paulista, né? Lembra um pouquinho lá a GT Brasil, né? Porque tem, né, os carros, enfim, né, de várias categorias, GT3, GT4, enfim. É uma iniciativa muito legal do Thiago Pereira aqui da Interlagos Sport Marketing, né? Que é a empresa que administra e organiza aqui o Paulista, né? Que, aliás, Organiza. tá fantástico. O Campeonato Paulista, olha, eu vou te falar, tá assim, sensacional. Na última etapa, tiveram que fazer uma extensão do boxe porque não cabia carro. Assim, Caramba. Coisa fantástico, boa, cara. fantástico, Bom, que bom. Que bom. fantástico. Ó, o D. Machado, ele falou aqui um ponto importante, um assunto que surgiu da semana passada para cá. Ele colocou um comentário aqui assim para a gente. Ó, gostaria que vocês falassem sobre janeiro. 2.000 milhas em 15 dias, o que esperar? Nós vamos falar disso, tá, D? Isso Chegar tem nesse coisas ponto. tem coisas que aconteceram no passado, mais ou menos parecidas, né, Ricardo? E que Sim, sim. estão se repetindo, né? Mas a gente vai falar sobre isso sim, Dave. Fica Vamos falar tranquilo assim. que não tem como não falar de 1.000 milhas e não falar sobre esse assunto que surgiu aí, postagens nas redes sociais semana passada sobre uma segunda edição de 1.000 milhas, né? Aham, exatamente. Exatamente. Vamos, Aliás, já vamos. tinha ventilado já essa questão, essa história, assim, já há um tempinho atrás, alguns meses, né? Eu me lembro até que a gente tinha falado sobre isso, né, Sim, no Instagram e tal. sim, sim. Ô, Ney Machado, eu vou te chamar para uma live aqui, tô te convidando ao vivo aqui, hein? Eu e o Ricardo estamos te convidando aqui. Ó, Uma pois live é. em trio aqui, eu, Ricardo e você, para a Ó, gente falar vamos. sobre Speed 1600. O que você Opa, acha, Ricardo? aí tem história, hein? Aí tem história. Né? Ó, tá feito o convite aqui, hein? Eu e o Ricardo vamos cobrar você depois aí. Vamos sim. Maravilha. Bom, então esse foi o grid, 8 carros, né? Definido no sábado, esse grid, no sábado à tarde, né? E a corrida foi às 2 horas do domingo, o clima frio, né? O clima chuvoso, enfim, né? E aí nós tivemos a corrida. A prova foi dominada praticamente pelo protótipo ABS-01 do Igor Tax e do Ney Faustini, né? Já era esperado, né? Que Eles despontasse. dominaram praticamente toda a prova, fizeram a pole, largaram na frente, abriram vantagem, dominaram a maior parte da corrida, mas isso é um ponto que eu acho que se esse carro for andar nas 1.000 milhas de fato, né, Ricardo, acho que é um ponto que eles têm que ver muito, se atentar muito, que é a durabilidade. Porque esse Isso. carro anda no Paulista e eu vejo que vira e mexe ele acaba tendo problemas técnicos aí, enfim, não consegue completar a prova, né? Ele tem um problema na homocinética, e aí fez uma parada muito grande no box, e aí tirou eles da vitória, né? Tirou eles da Muitas vezes o disputa da câmbio não vitória. aguenta, né? A potência assim num carro, né? Do V8 e tal, naquela exigência de uma prova mais longa, aí é muito assim o calcanhar de Aquiles, né? De veículos mais potentes, essa questão do câmbio. Eu até me lembro dos foguetes que o Dimas de Melo Pimenta levava para Interlagos nos anos 90, né? Principalmente aquele Corvette V8 que mais de uma oportunidade o câmbio não aguentou aquela usina, né, que ele carrega. Exatamente. Então, a prova, essa prova de aquecimento, ela também serve para corrigir essas questões, né, para avaliar bem, né. Exatamente, é. Então fica esse alerta aí, né, para o pessoal lá da Tiguez Motorsports, né?
Mas o Caneco não saiu de casa. Na verdade, ele saiu, ele não foi para o ABS, mas ele acabou caindo nas mãos do protótipo do Stock Car do Marcos Felipe, né? Ele venceu a prova e teve um fato curioso, né? Que ele teve problemas técnicos também no carro, teve problema na direção hidráulica do carro, né? Ixi, Ficou sem direção e no final da prova, com chuva, o limpador do para-brisa quebrou e aí a equipe caramba. pois é, teve que tirar o para-brisa do carro, então ele correu o último terço ali de prova, no finalzinho da prova sem o para-brisa. Sem Eles para-brisa. tiraram o para-brisa e tiraram uma janela lateral para não acho que uma turbulência ali, enfim, né? Sim, é pro Então, fluxo de ar ele passar, né? exatamente. Então, Interessante. mesmo com essa questão aí técnica, o Max Felipe conseguiu vencer a prova, né? Dos 8 carros que largaram, só a Mercedes do Amaury Bianchi não finalizou, né? E aí, enfim, eu acho que isso é questão técnica também, muito legal. Espero ver esse carro nas 1000 milhas, vai ser muito interessante ver esse carro Ah, correndo vai, sim, lá, com né? certeza, com É. certeza. O D Machado está colocando aqui uma informação legal, ó, que ele fala o seguinte, É. que o ABS tem preparação, quem ajudou a preparação desse carro está sendo preparado pelo Edson Araújo da Lewis Racing, né? Opa, Que faz a famosa caravana cheirosa aqui faz a caravana cheirosa aqui do Paulista, né? Que era na Woodstock Race lá. Então, valeu sim, aí. aquela caravana branca e laranja, né? Aquela? Acho que sim, acho que sim. O D vai colocar pra gente aqui se é ela aqui. É uma Uhum. famosa aí, né? Tá falando em conjunto com o T-Gaze, né? Então, a Lewis Racing com o T-Gaze ali, uma parceria, né? É a preta, Preta, isso aí, a preta, a preta. é a cheirosa, a famosa aí, né? Deixar um abraço pro Maurício Sala, entrou na nossa live aí, presença ilustríssima. Que honra, Maurício. Meus cumprimentos. Ele tá falando, o Dedolinho tá falando que eles fazem a laranja também, né? Ah, É, tá. muito, muito legal. Bom, que mais? Bom, falando em Maurício Sala, ele foi chamado aí de última hora, né? Já estava deixando aí o autódromo. Eles conseguiram a 6ª colocação no geral, né? E subiram no pódio. Então, pódio até o sexto. Então, assim, de última hora, mas conseguiu Ah, aí. mas valeu. Valeu Muito, muito. muito legal. E a gente fica na expectativa, né? Será que teremos Maurício Sala nas 1000 milhas 24? É uma, Pois né? é. Né? Um anseio aí nosso, né? Uma expectativa, né? A gente já tá fazendo essa pressão nele aqui, tá? Para que ele, né? Seria muito legal, inclusive, ver ele andando com o filho, né? Com o Enzo. Seria muito legal, né? Sim, sim. Muito bom, muito bom. É um sabor, assim, muito especial, né? Você disputar uma corrida de longa duração com seu filho, tal, ter aquela dinâmica de corrida, tal, planejamento, deve ser uma sensação incrível. Pois é. Não sei se você lembra, com certeza lembra da edição de 2002, que Paulão Gomes, Marcos Gomes e E Pedro Pedro Gomes, Gomes. junto com o Mufato, né? O Davi Mufato, isso. Correram, Mufato, né? eles Correram correram aquela juntos. edição, né? Foi com o Audi Spider, né? Isso, foi um Audi. O Audi Foi um Spider, né? Audi, isso. Muito, muito legal. Protótipo, é. Muito legal. Bom, resultado final, então, depois de 2 horas de prova, o Stock Car V8 Cruze do Max Felipe foram 56 voltas em 2 horas e 10 minutos. Segundo, o Spider do Gabriel Vallone e do Carlos Vallone, os irmãos, né, categoria P3. Terceira posição, acabou finalizando mesmo o protótipo ABS-01 do Ney e do Igor Tax. Quarta posição para o Audi DTCC, um bom resultado para o Audi, né? Quarta posição. Com certeza. Categoria TN2. Quinto, protótipo MRX da família Soares, do Edras e do Esdras, um carro aqui do interior de São Paulo, de Itapira, né? Preparação Motorcar, bem lembrado aqui, preparação da Motorcar. Sexta colocação, o Onix do Marcelo Chan, do Marlon Luz e do Maurício Sala.
Sétimo, o Ômega Stock Car da Big Power. Ciro Pacello, Fernando Sanches e Márcio Vilhena, né, o trio Sim. conhecido aí. E na última colocação, a Mercedes do Amaury Ben. Né? Então foi isso. Agora a gente fica na expectativa, né, Ricardo? Se a gente vai ter mais alguma prova, mais algumas provas aí. Onde serão? Como serão? Né? Como serão, né? Até o final do ano, se vai ter mais algum evento, esse pré-1000 milhas, né? Eu acredito que vai ser de grande importância se tiver, viu? Vai ser Exatamente. bacana. Exatamente. Bom, antes da gente entrar no assunto polêmico aí da questão das duas, Sim, as duas né? provas. A gente tem que tocar no assuntos difíceis, não tem jeito, né? Temos que falar É, sobre isso, lógico, né? com certeza. Mas antes de falar sobre isso, eu queria ouvir de você, e eu também vou dar a minha expectativa aí da edição de 2024. O que você espera? Que carro você gostaria de ver? Que piloto você gostaria de ver? Qual a sua expectativa, se você já formulou alguma coisa aí de expectativa para a próxima edição? Olha, eu, assim, eu sou suspeito até de falar, porque eu sou um cara apaixonado pelo AJR. É um carro que eu acho, assim, desde a primeira vez que eu vi na pista, eu fiquei impressionado com aquele carro. A tecnologia que é empregada nele, a durabilidade. É um carro que, assim, eu acho ele incrível. Entendeu? Questão de aerodinâmica, a construção do carro também, eu fiquei bastante impressionado, né? Nós tivemos agora também uma grata surpresa, mas assim, num contexto não tão assim tão feliz, né? A questão da Ligier da família Negrão, né? De repente é um carro que pode até aparecer, um carro que pode, sendo inscrito, com certeza vai ter vai brigar pela ponta, tá? Vai brigar pela ponta. Também é uma aposta minha, um pensamento meu. O Sigma também, o protótipo Sigma, né, que uns 2 anos para cá vem sempre brigando pela ponta, chegou a liderar também a prova, mas por conta de problemas, aí isso afetou um pouco a corrida. Mas eu diria a vocês, são esses três assim que, em mente agora, são os três que vêm brigar pela vitória, entendeu? Eu vejo esse. Legal, legal. Eu também tenho essa expectativa de ver novamente os protótipos, né? Esse movimento começou lá em 2021, com protótipos da Isso. P2, né? E aí em 2022 a gente já teve o Sigma vencendo a prova, com uma vantagem muito grande, né? E uma questão de durabilidade muito legal também, né? Muito se perguntava, né? Poxa, será que o protótipo vai cumprir o prometido, vai ser durável, vai chegar ao final da prova? E o Sigma, naquela evolução lá, se mostrou muito durável e muito rápido, né? Tanto é que ganhou com uma vantagem assim excepcional, né? Exatamente. Bom, a JR, vencedor do ano passado, também eu tinha as minhas dúvidas se a JR chegaria ao final, enfim, um dos Que a carros. gente está acostumado a ver eles em provas mais curtas, né? Exatamente, exatamente. E aí, provas de 4 horas, né, no Endurance Brasil, né? Indo E, por esse Brasil, né, impede um e eles pouco conseguiram esse essa né? equalização, né, Ricardo, e deixaram o carro super durável. Um dos AJRs que participou teve um pouco mais de problema, mas o vencedor sempre teve ali, né, nas cabeças, né? Então, foi Tô uma bem. grata surpresa, né? Uma grata surpresa, muito legal. Verdade. Bom, Ligier, acho que seria sensacional ver um carro desses andando nas mil milhas, né? Um carro internacional, enfim, né? Misturado aí com os protótipos nacionais, isso seria fantástico, né? Pois é. Você falou da JR, eu estava até vendo esses dias, o Juliano Moro falando, até emocionado, né, sobre a evolução do carro, e que os próximos passos deles, e eu acho que isso vai ser um ganho fantástico, e eles têm plena capacidade de fazer isso, eu tenho certeza, que é o monocópio de carbono. Quando chegar
eu acho que assim, é um carro que vai, com certeza, vai estar nas LMP3 aí, enquadrado em categorias LMP3 fora aí, correndo, sendo exportado para fora do país. E, cara, Exatamente. e se o carro já é fantástico hoje, na construção, na concepção que ele tem hoje, com, acho que um coque carbono, o negócio vai, cara, Vai ganhar ser muita monstro, né? qualidade, né? Ter essa visibilidade como o MCR, né? Voltando mais um pouco atrás, né? Ele Sim, teve também essa questão internacional, né? De exportação e tal, que conquistou outros ares também, né? Isso é muito importante para o exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Eu não lembrava desse detalhe, é verdade. É verdade. Brasil, Bom, MCR. MCR e Volkswagen. exatamente, Nossa, foi a base, né? Muito do Endurance aí por muitos anos, né? A base do nosso Endurance, né? E ainda é para algumas categorias, é, no Endurance Gaúcho, no próprio Endurance Brasil também, né? A gente vê muitos carros desses ainda em plena forma e super bem, né? Com grandes Competitivo, motorizações, né? Exatamente. Bom, o Sigma chegou né? na geração G5, né? Um carro que andou, andou super bem na primeira andada aqui do Endurance Gaúcho na semana passada. Só não disputou a liderança com o protótipo do Ian Eli, mas teve um problema também de direção, problema elétrico na direção. E aí o Jindra Krauscher teve que fazer uma parada mais longa lá, se alijou da disputa, mas o carro tem muito potencial, tá com motor 1.9 Audi turbo, né? Também tem possibilidade de outras motorizações, né? É, Sim, e, claro, com certeza. e é um carro que a gente quer ver com certeza nas 1.000 milhas, né? E além É, dos carros de ponta, né? O que é legal também, que é a característica das 1.000 milhas, é a questão da pluralidade, né? Carros plurais aí de outras categorias, né? isso. Então, o pessoal da Otto que anda com Corsa e Celta com motorização Chevrolet potente aí 2 litros, o pessoal da Lira que tá aqui com a gente também, com a Courier, que conquistou um excelente resultado no ano passado, se não me engano, acho que ganhou na categoria deles, né? Sim, se Courrier, né? A Courier Voltando DTM, naqueles tempos de DTM e tal, e até 2003, 2005, por aí, nós tivemos também picapes da DTM, da Courier, né? Modelo Courier, elas disputando as 1.000 milhas também, né? exatamente. Bem Participaram. lembrado. Bem lembrado. Você vê como é que é cíclico, né? Disputou quando era um carro de produção lá atrás, né? Nas 1.000 milhas e volta Isso. a ser utilizado aí, né? Em 2020 e 23, né? Muito legal. Eu acho, Bom, ó, eu vou te falar é, uma coisa, assim, saindo um pouco da pista, essa é a opinião minha, aham, mas que foi uma tremenda de uma maldade, vamos dizer assim, a Ford não ter levado além o projeto da Courier, porque era um carrinho, assim, fantástico, né? Tanto para a questão de uso comercial, para trabalho também, como, assim, um carro para você, aquele carro que tem aquela cara esportiva, né? Você se lembra aquela Courier cara de gato, né, vamos aham. dizer, do Fiesta, da derivada do Fiesta, era um carrinho, assim, que você fazia uma preparação básica nele, umas rodas maiores, suspensão mais baixa, então você já ficava com um carro assim bem esperto, bem bacana. É. Legal, ó, uma dica aí, quem quer preparar um carro diferente aí, fazer uma customização aí, ó, você não vê muita Courier customizada aí, Não, preparada, não, não vê. né? Bacana. Exatamente, exatamente. Ó, o D tá falando aqui que o Sidney Chacon, da Guichaco Power Team, tem uma de pista, documentada para rua, olha isso. Ou fez o caminho inverso, né? Uma de pista documentada para rua. Eu fiquei curioso para ver esse carro aí, hein? Depois me Ó, manda aí, o D, manda para mim aí, vou até compartilhar com o Ricardo aqui, quero ver esse carro aí, viu? Interessante, legal, interessante. legal. Quero ver, fiquei curioso também. Curioso, curioso. Bom, então, a gente também fica na expectativa, né, Ricardo, dessas equipes, Lira, Nene Finotti, cara, o pessoal da Otto, Tiguez, Big Power e assim por diante, né, as equipes aí, os gaúchos, Pessoal né? tradicional. Sim, os gaúchos também, o E- pessoal que é um automobilismo muito forte, né, no Rio Grande do Sul, né, Exatamente. principalmente essa questão de provas de longa duração, né, tem um campeonato bem bacana, assim, que eu acho. Né? Fora que a variedade de circuitos também possibilita, né,
esse fortalecimento das categorias. Mas bem bacana. Sempre É isso aí. participar e sempre o pessoal faz bonito. Exatamente. Um carro que eu gostaria de ver nas 1000 milhas, apesar de que ele anda só em track day e no MBR, é o Mustang Philip Paper do Sandro Tanuri. Esse carro eu Sim, gostaria de ver. Dois carros, ó. Vou falar dois carros que eu gostaria de ver nas 1000 milhas. Esse Mustang do Sandro Tanuri, que é um foguete, carro, além de lindo, aquele patrocínio clássico da Philip Paper que a gente, né, tanto e a gosta, gente lembra amarelo. do Ingo Hoffman e dele também na Stock, né? Que era companheiro de equipe. Né? Exatamente. Esse carro e o MC40, que é o MC Tubarão 40, né? O Ford réplica, né? Tubular Ford GT40 réplica com motorização Honda K20 do pessoal da MC Tubarão, que sempre participa, né? Em várias categorias, né? E eu gostaria de ver esse carro também nas 1000 milhas, seria bem interessante. Ah, seria sim, com certeza, com certeza. Ó, Gostaria de ver. diga, Tá, pode falar. interrompi você. Não, o comentário aqui do Deb, do Mustang, do Maverick, perdão, Mustang na cabeça, do Maverick do Batinha, pô, ali é tradicional demais, como é que se diz, é uma marca registrada, né, de Interlagos, as corridas de longa e de curta duração, né, tiro curto. Eu tive o prazer de ver aquele carro ao vivo, né? O Rodrigo viu também lá no Salão do Automóvel em 2018, né? Isso. Pronto. Esse carro tá um foguete, né? Porque ele tem a carroceria ainda do original 16, né? A lata lá, mas o chão do carro, motor, câmbio, suspensão, cara, é um carro puro sangue, né? De alta performance. Os tempos dele em Interlagos são fantásticos, assim, um carro... Ele, aí, ó, boa pedida, viu? Boa pedida. Boa mesmo. Esse carro chegou a andar em edição de 500 quilômetros, né? Não chegou a completar a prova, andou só para testar ali, mas realmente seria bem interessante ver ele andando sim nas 1000 milhas, né? Bom, falamos de 2024, expectativas. Agora vamos falar sobre polêmica. Vamos lá. O D levantou a bola aqui, a gente vai cortar sobre a questão de 2000 milhas, né? Certo. Bom, as 1000 milhas elas foram organizadas aí, tiveram um hiato muito grande, né? De 2008 até 2020, né? Em 2008 ela deixou de ser realizada, foi a última edição daquela sequência que vinha, né? Sim. Passou por uma internacionalização, foi etapa do Le Mans Series, né? Em 2007, né? 2006 já teve uma grande fazendo uma grande internacionalização também com vários carros que corriam lá na Europa. 2008 voltou aquela tradição de ser uma prova mais nacional, teve esse ato e voltamos em 2020 com a ação da Elione Queiroz como organizadora, né? Pegou na mão ali 1000 milhas do Brasil, organizou 12 levou à frente. Né? Exatamente, 12 carros no grid, eu lembro muito bem. Muita gente acabou criticando, tal, mas eu lembro muito bem que o Pedro Pimenta, eu lembro que depois da prova ele falou, olha, vocês não critiquem, porque, na minha opinião, essa prova já voltou para o calendário nacional de corridas. Claro, e ele foi profético e foi certeiro, preciso, né? Pedro Pimenta foi preciso e, de fato, a prova tem aí a sua longevidade garantida, né? Só está evoluindo. Só está evoluindo. Né? Brigas por direitos da prova, elas aconteceram no passado, né? A gente já viu isso, inclusive muito do enfraquecimento da prova foi por conta disso também, né? Por conta disso. Ó, vou dar uma pausa aqui no comentário para dar um alô pro pessoal da Tomahawk Racing. Opa, galera! Bom ver vocês aqui, hein? Falamos aí do Gol Tomahawk, falamos dos irmãos Valone, falamos aí Vai ter 1000 milhas ano que vem? Fica aí a nossa expectativa para a participação de vocês também, né? Pois é. Então, é isso, ó. Tem
Deixa eu ver aqui que tem gente, a galera tá tentando entrar aqui. Pera aí. Vamos ter participação especial aqui, hein, Ricardo? Vamos lá, vamos lá. Quem será que vai entrar aí, hein? Opa. Ah, caiu aqui. Caiu. Uma pena. Ah, Caiu. Mas muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso assunto aqui. Bom, então a gente teve problemas aí de direitos e tal. E semana passada houve aí um anúncio de uma outra edição de 1.000 milhas para praticamente na mesma semana ali, muito próxima da prova, né? Assim, a gente tem essa informação, foi divulgado isso lá, se não me engano, na página do Centauro, né? E a gente não teve mais informações. Eu vou deixar até aqui o espaço aberto para o pessoal que, se não estiver assistindo aqui a live, assistir depois, né? Isso aqui fica no ar aí, enfim, né? Quiser dar a palavra, quiser, enfim, falar, gravar um vídeo, mandar alguma declaração, a gente não tem mais informações, apenas que ela vai ser disputada numa data lá em janeiro, e não temos informações de programação, não temos informações de inscritos, pré-inscritos, como que é para se inscrever, como é que vai ser, enfim, não foi divulgado mais isso aí detalhes. já é Né? desestabiliza, né? Mas, de qualquer forma, a gente deixa o espaço aberto, né, Ricardo, para Com que eles, certeza. enfim, enfim, deem aí o seu parecer e dê mais informações para que a gente, né, entenda Claro, claro. o que tá acontecendo. Por enquanto, a única 1.000 milhas que a gente, enfim, E não tem é a pirata, não garantia é milhas piratas. exatamente, e que é a organização do Interlagos Sport Marketing, enfim, é essa que, inclusive, está fazendo o Road to 1.000 milhas, né, está fazendo essa ação enfim, para preparação para 1.000 milhas, né. Então, é isso, assim, eu não tenho mais informações além disso, né, por isso que a gente deixa o espaço aberto, né, para que as pessoas venham e, enfim, e falem sobre isso, né. Por enquanto o que a gente tem é o que tá, é o que foi divulgado, é o que está oficializado, né. Então a gente não Exatamente. tem outros detalhes, né. Eu queria, não sei, acho que você talvez não tenha, não sei se você tem alguma informação a mais do teu nível de Não, não. informação. Eu sei para que eu sei, assim, posso falar a mesma coisa que você está passando, você está trazendo. Houve esse anúncio, mas assim, foi anunciado, mas sem maiores informações. Ah, verdadeira 1.000 milhas, não acho que tenha essa questão de verdadeira 1.000 milhas. 1.000 milhas só tem uma, entendeu? Aquela prova que foi realizada até 2008 e voltou a ser realizada a partir de 2020. É 1.000 milhas, né? Então, independentemente de quem esteja organizando, né, que a gente sabe que durante todo esse tempo na história houve algumas mudanças de organização, né, problemas jurídicos, questões assim que até puseram uma paralisação na prova, uma pausa. E só quem perdeu isso foi o meu automobilístico. Né? Então, são coisas que eu mesmo torço para que não possam interferir nessa retomada da prova, né, que tudo continue acontecendo como vem, sem precisar dessa divisão, sem precisar de competição, não competição que está dentro da pista, não é a competição de organização. Né? Então, eu espero que isso não cause nenhum problema, assim. Que venha a ser esclarecido, ó, vai ter, não vai ter, quem é que vai colocar em qual data, tal. Né? Não seja feito nada só para causar alguma disputa desnecessária. Eu vejo assim. A minha, você falou a minha paura, que é justamente não ter mais, não ter a 1.000 milhas, né? Acho que isso Pois é a única coisa que eu não quero, é, entendeu? Nesse caso. É ser interrompida essa história que está voltando, que a gente só tem, é, como é que eu posso dizer, comemorar, na verdade, a volta das 1.000 milhas, que a gente tanto queria, né? é isso aí. Muito entusiasta. Você vai lembrar que a gente conversou sobre isso lá na arquibancada de Sim, Interlagos, né? sim.
no podcast que nós fizemos lá, lógico, Isso. sua iniciativa, sua organização, a gente bateu esse papo lá na arquibancada de Interlagos, falando justamente sobre isso. A gente queria a volta, isso foi em 2020, não, 2018. 2018, perdão, 2018, é. 2018, né? E falando, e o sonho se realizou. Em janeiro de 2020, a prova estava lá de volta. É isso aí. É isso aí. Bom, mais uma vez, fica aqui o espaço para os envolvidos falarem, se quiserem, né? Se quiserem, a gente deixa o espaço. E que as coisas se resolvam, né? Acho que é isso que a gente quer, né? Que as coisas se resolvam e que, no final, o evento em si não seja prejudicado, né? Não seja prejudicado, com certeza. Com certeza. Exatamente. Bom, olha, 1h13 de papo aqui, Opa! nem parece que passou, né? Não, não, Tudo isso, né? não parece, não parece. A gente conversando aqui, falando, né, sobre tantas coisas, mas dentro do mesmo assunto, né? O tempo vai passando que a gente nem percebe, né? Exatamente. Bom, agora nós vamos entrar numa área que o blog das Mil Milhas é master em assunto. Eu Uhum. nunca perguntei isso para você, eu acho que não. A gente já falou muito aí, já gastamos muito papo aí, e principalmente em mensagem, né? Sim. Mas acho que eu nunca perguntei para você qual a sua edição preferida das Mil Milhas. Mesmo que você não tenha visto ao vivo, mesmo que você nem tenha nascido, porque a prova iniciou lá na década de 50, enfim. Você tem uma ou mais de uma preferida? E por quê? Qual a razão? O que te chama a atenção naquela edição? Qual acontecimento? Enfim, qual fato que te chamou a atenção? Tem isso? Tem a edição. Para o especialista em Mil Milhas, tem a edição em Mil Milhas ou as edições de Mil Milhas preferidas? Ó, esse especialista é você que está falando, é bondade sua aí, viu? Não foi, eu falo, É você que falo está com dizendo. propriedade porque é especialista, sim. Olha, eu vou assim, não acompanhando essa é porque todo mundo gosta, não. Eu vou te falar o porquê. São duas, na verdade. Vamos começar do início, né? Da mais Sim, antiga, 1966, 66. 66. Por quê? Primeiro, pela questão assim do momento que o automobilismo vivia, a questão assim, ainda que seja o final de algumas equipes, né, equipes oficiais, né, a Dacom, equipe Williams não estava oficialmente naquela edição, né, só me engano, não estava, não estava, desculpa, a equipe Williams também estava, a equipe Vemag, né? E fora os outros carros, as carreteiras, cada um que preparava a sua tal. Mas assim, acontecimentos como o Emerson liderar a prova, com o Malzone GT, ele e o Jean Balder, né? O Emerson início de carreira, o próprio carro em si, né? Um DKV, coração DKV, 3 cilindros e tal, fazendo frente a carreteiras do motor V8, motor muito mais potente, né? O Emerson liderando a prova, quase vencendo a prova. Camilo, que eu sou um cara assim, fã, Camilo Cristófaro, tá? Por tudo que ele representou no automobilismo, sobretudo a partir da carreteira 18, carreteira Chevrolet Corvette 18, que é um carro icônico, né? Ele finalmente vencendo a prova, depois de tudo que ele passou nas edições anteriores, né? 1957, teve aquele acidente, né, com o Djalma, né, que veio a falecer atropelando o cavalo, aquela questão toda lá, né, aquele acidente triste. 61 também, que ele quebrou no final. E aí vem 66 com vamos dizer assim, a última chance, né, dele vencer a prova, praticamente. Né? Nas outras edições que vieram depois já não tinha aquele poder de fogo, mesmo como ele tinha. Né? Então, essa é uma edição que marca muito para mim. Não vivi, logicamente, mas sou apaixonado por essa edição. Uma
outra edição também assim muito especial, por vários motivos, por N motivos, também é a edição de 1994. Porque o grid falava por si só, a quantidade de carros. Toda a exposição, toda a atração que a prova teve, né? E assim, peculiaridades como, por exemplo, pai e filho correndo no carro vencedor, o Wilsinho e Christian, né? Porsche, o carro que a gente, eu particularmente sou fã da marca, né? Os Porsche de corrida, sobretudo. A variedade de carros, porque você fala assim, Porsche, tá, mas se você olhar direitinho, você tinha Porsche, você tinha uma infinidade de Opalas, você tem infinidade de carros correndo na categoria de marcas e pilotos, né, como Voyage, Gol, Passat. Você tinha carros assim mais, vamos dizer assim, diferenciados, como por exemplo, Corvette do Dimas. Você tem até um Nissan 300 ZX correndo. Tudo bem que ele não estava com o biturbo, que quebrou durante os treinos e tal. Estava com o motor aspirado. Né? Era o Fabinho Greco que correu. O Fabinho Greco correu nesse carro, né? Isso. Denizio Casarini e Fábio Greco. Fábio Greco, se não me engano, né? Isso. Né? Correndo nesse carro. Entendeu? Então, carros assim que ficaram na história. Protótipos Audi Coupé, né? O Audi RTT, uma infinidade desses carros correndo. E fora, assim, carros que não eram participantes tradicionais na prova, mas estavam lá, tipo aquele Peugeot 205 GTI. Né? Você resgatou lá a história, a gente contou também lá no blog. Tá? Então, 94 tá no coração. 66, 94. 66. Não que eu não adore as outras, mas essas duas, né, divide o coração. Legal. Bom, eu... E você? Vou fazer um bate-bola aqui. Fala aí. Eu anotei aqui as suas, viu? Estão anotadas aqui. Depois eu vou ver mais detalhes dessas duas edições lá no blog das Mil Milhas, né? Vou fazer minha pesquisa lá, tá anotado aqui. E eu vou depois dar mais uma aprofundada. Eu gosto muito de uma edição que eu não era nascido, que eu não vi, mas que para mim tem uma aura, não sei, tem uma coisa especial nessa prova, eu não sei o que acontece, que eu sou muito ligado a detalhes dessa corrida, aos carros dessa prova, que é a última edição dos anos 70, que é a edição de 1973. Né? Última prova do Beard, né? Última prova do Beard, os carros de ponta fantásticos, né? Os Opalas, enfim, Maverick, a divisão 3 ali, né? A Mil Milhas na divisão 3, né? Verdade. Então, eu tenho um vídeo de filme, é uma produtora argentina, se não me engano, que ele cola, né, imagens desde a largada até a chegada, mostra as 1.000 milhas, mostra o troféu, mostra o pódio. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi aquele vídeo. Perdi a conta de tantas vezes que eu vi aquele vídeo. Eu tenho até a felicidade de ter aqui, né, vocês estão vendo aqui atrás as miniaturas aqui, eu tenho a felicidade de ter o carro vencedor. O Maverick vencedor. O carro vencedor, né? Beard, Nilson Clemente. E principalmente por gostar da divisão 3, por ser uma categoria que sempre me fascinou, né? Pelos Fuscas, né? Os pinicos, né? Pelos pinicos, enfim, pelos Opalas, pelo Opala do Edgar Melo Filho. Sim. Pelo Opala do PV, do Yoshikuma, Pedro Vitor Delamare, do Opala do Yoshikuma, dos Mavericks da equipe Greco, né? Enfim, Maverick do Camilão, né? Então essa para mim
essa para mim é a edição definitiva de 1973. Eu gostaria de estar lá na arquibancada, acampando lá e vendo os pinicos passando, os carros, né? Deve ter sido muito legal, né? Essa edição. Enfim, e é a minha preferida. É a minha Legal. preferida. Eu sou muito fascinado por essa edição, em que pese a gente gostar de outras também, mas como você falou, né? Sim. Mas essa para mim é a edição definitiva aí das 1000 milhas, né? Bom, estamos seguindo para o final aqui da nossa live aqui, que foi fantástica, muito gostosa. Eu Pô, tô cara, bom esse bate-papo, essa conversa em torno do automobilismo, do que a gente ama, que está no nosso sangue, né? Esse esporte fascinante. é A isso verdade aí. é essa. É isso aí. A gente vai fazer outras, tá? Você não vai me escapar de mim, Ah, não. Vou fazer opa, outras para falar de mil vamos lá. milhas, para falar de outros assuntos, porque como você bem coloca, né, 1000 milhas e outras coisas, né? A gente não gosta, E a gente outras gosta também das coisas, 1000 milhas, mas de outras coisas também, né? é verdade. Então, além dessa preparação para a edição 2024, que a nossa promessa aqui, né, é ir trazendo as informações aí conforme for evoluindo aí as inscrições, o Claro, aquecimento, claro, né? Aquele aquecimento que a gente gosta, que a gente faz para as 1000 milhas. A gente vai abrindo lives aí para conversar e outros assuntos claro. também, né? Acho que é legal. Então, para fechar, eu vou fazer mais uma pergunta que eu nunca te fiz também. Eu acho que nunca te fiz. Fala aí. Da história das 1000 milhas, um carro, um ou dois carros marcantes para você. Tá. Um é impossível de Não tem dizer, eu tenho que falar nada mais. combinado aqui, viu? Não tem nada combinado. Não, tem nada, é na lata aqui isso aí. Foi na lata. Um, assim, eu acho que eu já falei, até falei assim, deu uma pincelada nele, que é a carreteira número 18 do Camilo Cristófaro, né, de 1966. Um carro assim que tem muita história nele. Partiu de um carro de rua, que era o carro da família, aí o teto cortado, chassi rebaixado, toda aquela modificação, questão de motorização, a suspensão traseira de Ferrari, né? Essa O história Ferrari de que eu acho que era do piloto Rio Rio Negro, Negro, né? Que sofreu um acidente. E o acidente Camilo, fatal. acidente fatal, inclusive, né? E o Camilo adquiriu o restante do carro, fez a adaptação, um carro que, assim, que era à frente do seu tempo, né? É um carro histórico que ainda bem que está preservado, aqui, que ainda existe, né? Sim. Então, esse aí eu não posso deixar de falar. Vou falar um carro também que poderia ter voado, feito uma participação assim, muito marcante na prova. É o Lister Storm. Né? Correu em 2002, né? E 2005. Essas duas edições que ele participou. Então, assim, um carro, um V12, carro com 12 cilindros, um inglês, assim, tarimbado nas provas internacionais, do saudoso Alcides Diniz, né, um cara que era apaixonado por automobilismo e trazia para cá coisas que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil. E uma delas foi esse carro, um carro único aqui no Brasil, né, o Lister. Em 2002 ele não foram além, porque tem aquela questão dos pneus, que o carro não tinha pneu suficiente, deu acho que 11 voltas, se eu não me engano, mas voou na pista. Né? Os pneus ficaram presos na 2005, alfândega, não foi? Os pneus slick ficaram ficaram presos na presos, alfândega, não foi? retidos na alfândega, exatamente, né, em 2002. 2005 teve uma participação também, né, tem o Alcides, o Beto Giorgi também, mas aí foi uma prova assim que bem movimentada, choveu, aí um protótipo rodou e os caras acabaram não vendo, deu uma panca bem grande no carro, foi a despedida dele. Mas um carro assim que fica registrado lá, guardado na memória. Entendeu? Um carro que não dá para esquecer. Né? Eu Muito digo legal. esses dois assim. Né? E você, o que é que você diz também assim, em relação a carros, você que tem também aí guardado aí na estante vários personagens dessa história, né? Das mil É, milhas. tem bastante Opala que corria nos anos 80, né?
Tem os Opala. Aham. O patrocínio é muito. Tem ali o Arbolini, tem enfim, que mais aqui? O Orloff aqui, né? Tem uns carros que O correram Lindex, naquela época lá também. né? O Zeca, né? É, Zeca Giafone e tal. exatamente, exatamente. Eu vou destacar dois. Um que eu vi e um que eu não vi. O que eu não vi Ah, seria óbvio, né? É o Maverick da edição de 73, né? sim. Dizem que esse carro depois virou amarelo, né? Virou aquele carro amarelo. Eu não sei. Já ouvi várias histórias, enfim, né? Fora que a questão Aham. da motorização desse carro, né? Motor, Era do Ford GT, né? motor Tal. de P, cabeçote Westlake, enfim, tem uma série de detalhes muito legais, né? Desse carro. E eu vou falar de um antigo e de um moderno, né? Então, na edição de 2007, que eu tive o prazer de estar lá, na edição da Le Mans, né? Le Mans Series, Irmãs não Filhos, é. vieram todos os carros, né? Não vieram todos que corriam o campeonato, mas enfim, veio uma boa parte. E um carro que me Sim. impressionou muito foi o Peugeot, né? O Peugeot vencedor. Ah, o 908, né? 908, um carro que não fazia barulho só Sim. dos pneus, assim, um carro muito curioso. É um Ghost, assim, né? Um carro muito, muito curioso. Inclusive, eles pararam, num dado momento, pararam para lavar o carro, limpar o carro para ele sair nas fotos finais ali da bandeirada Saiu limpo, limpinho, né? né? É, Limpinho, né? é. Então, esse carro me impressionou muito, né? De vários carros daquela edição de 2007, mas esse de fato me impressionou. Então, se eu fosse destacaria dois. Um da velha guarda e um mais Mas moderno, né? recente, é. Legal, Isso legal. aí. É isso aí. Bom, E aquele Ômega de 2006, hein? aquele Ômega de O Ômega V8, hein? 2006, você quer falar dele? Esse é muito curioso, né? A gente descobriu coisas desse carro recentemente, né? Não, é o Ômega da família, da equipe Catálogo, né? Da família Parra, né? Fernando Parra, a Fernanda também, que correu nesse carro. E assim, era um Ômega com motor V8, né? Aquela pintura característica da equipe, né? O azul, aquele tom de vermelho branco, né? E assim, eu acreditava fielmente, até pouco tempo atrás, de que era um monobloco de ômega com um motor adaptado. Eu também. Né? Aquela receita ali tradicional da Stock tal com uma mescla ali de duas gerações. Só que o carro é chassi tubular. Né? Cara, chassi moderno, né? Da época moderno de estocar, né? É, E chassi tubular com vamos dizer assim, com a casca do ômega, né? A carroceria do ômega ali e tal, um lobo em pele de cordeiro aquele carro ali, né? impressionante, impressionante. Aquele chassi da Stock Car dos anos 2000, né? E a capa Isso. Cara, esse era um segredo que para mim durou quantos anos aí? Quase 10, 2016, 10, mais de 15 Não, anos, né? 17 anos, né, praticamente, né? 17 anos praticamente. A gente descobriu porque eu vi um anúncio no Facebook desse carro, né? E Ele aí tá à venda, né? printei as fotos e falei, Ricardo, olha isso aqui, que loucura que é isso? Pois é, eu não sabia que o carro era daquele jeito. Né? Foi feito daquela forma. Um foguete, né? Ele andou muito bem. Andou muito bem, andou muito bem. Andou muito bem. Nossa, daquelas coisas que é gostoso você descobrir, né? Puta, muito legal, muito legal. Pois é, velho. Bom, o que eu me propus a falar, eu acho que eu falei. Acho que foi, cara, foi muito gostoso, gratificante estar com o meu irmão aqui. Foi muito Digo gostoso. mesmo. Uma Mesmo, hora cara. e, Faço uma hora e minhas as meia suas de palavras. papo, uma hora e meia de papo que Que voou. podia ser 3 e a gente não ia nem perceber também. Pois é. Pois é. E dá a deixa para as próximas, né? Acho que isso que é legal. A gente Vamos sim. conversar mais vezes aí e receber os amigos aí também para trocar figurinhas, como foi aqui com o D Machado, né? A galera Sim. que teve aí. Não, eu tava vendo aqui uma rapaziada que entrou, assim, a galera de alto nível, viu? Viu? Milton Esperafico, Maurício Sala, Sérgio Chamon, pessoal, Sérgio tá bom. né? Muito legal, A muito galera legal. que entende, a galera do ramo, né? Do ramo. E mão de obra especializada, Maurício Sala, né? Fantástico, um abraço para ele aí.
Eu tenho ido bastante a Interlagos esses tempos e tenho o prazer de cruzar com ele ali, né, atrás dos boxes e humildemente ir lá e cumprimentar ele, né? Puxa, a bênção, né? A bênção, bênção. A bênção, é verdade. Muito, muito legal. Bom, vamos fechar aqui. O Ricardo Bom, tem o Ricardinho sim. para cuidar aí. Ô, E quero agradecer mais uma vez meu irmão aí pela oportunidade da gente eu que conversar. agradeço Obrigado mesmo. a você pela iniciativa, entendeu? Muito Por obrigado. me chamar, fazer esse convite para a gente trocar essas ideias aqui. Legal. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Dá o serviço aí, rede social, blog, fala aí o seu serviço, onde o pessoal te Vamos encontra, lá. contatos profissionais, direito empresarial, fala tudo aí. Não esconda nada. É bom, é bom, o espaço é gratuito, né? Bem, gente, vou divulgar o blog aqui, onde a gente conversa, onde a gente joga as informações, a gente joga os registros históricos aqui das Mil Milhas, né? É o blog da milmilhas.blogspot.com, né? Tem lá, é um blog que está no ar desde 2010. A gente já contou muitas histórias a respeito da prova, tá? Meu Instagram pessoal, esse que, através do qual estou falando agora com o Rodrigo. Lá você vai encontrar de tudo, vai encontrar automobilismo, vai encontrar direito empresarial também. Vai contar Sou Belina, professor, vai ver conteúdo de Belina, restauração de vai ver Belina. conteúdo de Belina também, que assim, fica um capítulo à parte também, é até uma sugestão da gente falar mais na frente, todo, das nossas lasanhas, né? Boa, boa, Você boa, faz boa. suas lasanhas, eu ainda só tive uma tal, mas a gente tem muita história para contar a respeito dos nossos antigos, né? Que é um prazer à Tá parte também. anotado Né? aqui, ó. Tá anotado, pronto, beleza, fica aí já guardado. Próxima pauta, toda quem Boa. assim, se aventura nesse mundo do antigo mobilismo sabe que a gente vive muita coisa que são poucas e boas, né? Que a gente passa, mas tem um sabor maravilhoso. Então, Ricardo J. Sarmento, tá? Meu Instagram pessoal. E é isso, meus amigos. Estamos aí. Legal. Muito bom. Vou passar os meus aqui também. Bom, Instagram é esse aqui, né? Rodrigo Carelli _ vamos lá. Blog do Carelli também. Dou as minhas tecladas lá. Né? A gente fala bastante de automobilismo nacional, história das categorias. Vai para Interlagos, tira umas fotinhas lá, Histórias de coloca livro. também. Tá? Eu já disse a você que você tem que lançar um livro. Você tem que fazer uma Tá, publicação impressa, né, organizada assim das categorias, como você fez lá no blog. Entendeu? Uma coisa. tá anotado aqui também. Tá anotado aqui também. Então, blog do Carelli.blogspot, a mesma plataforma do Ricardo, né? São blogs irmãos aí, a gente está, né, sempre ali um colaborando com o outro, né? Blogs irmãos. Exatamente. Exatamente. YouTube. Tá aqui a camiseta Entusiasta sobre Rodas, aí é um Opa, canal meu com o meu amigo Felipe Vinkov, meu parceiro. Lá tem automobilismo, tem podcast, tem, enfim, cobertura de eventos, testes. testes, avaliações, enfim, tem de tudo um pouco, né? Também está lá, Entusiasta sobre Rodas no YouTube. E vou deixar aqui outro serviço, que é a revista Grid, edição número 5. Tem aqui uma edição muito legal, com várias matérias, está falando do Xande Negrão, uma homenagem muito legal dele aqui. Vou dar um toque bonito, ó. Olha que coisa linda. Xande. Coisa linda, né? Esse escreveu o nome dele na história do automobilismo brasileiro. Não só brasileiro. Exatamente. Olha que legal a família, o Xandinho. Muito, muito emocionante, né? E tem uma matéria minha aqui, minha estreia, escrevendo, que é a história da Copa Shell, Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos, Copa Shell, fotinhos, matéria, contando a história, campeões, enfim. Esse conteúdo está digital também, revistagrid.com.br, tá? Então, e na íntegra, tá? Dá para ler tudo no tablet, no celular, tá? E na íntegra podem acessar que está disponível lá para leitura. Maravilha? Beleza, meu irmão. É isso. A
vai ficar gravada aqui. Quem quiser assistir depois, compartilhar, enfim, vai estar na rede. Beleza, Agradecer beleza. quem participou, né? Quem esteve aí nos Obrigado comentários. mesmo, Um pessoal. abraço. Obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês aqui. Bem importante, muito importante. É isso aí. Meu amigo, obrigado. Valeu. Valeu, meu irmão. Tamo junto, hein? Tamo junto e até a próxima. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau.